Saúdo a todos com a paz de Jesus, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos em mais uma campanha aqui da nossa igreja, 12 dias de reconstrução para 12 meses de realizações. Louvado seja o nome do Senhor. Passamos por momentos difíceis em nossa vida no ano passado, mas ficou para a glória de Deus, e eu creio que neste ano vai ser um ano de reconstruirmos, um ano que nós vamos conseguir muitas vitórias em nossas vidas, na nossa igreja, para a honra e glória do nome do Senhor. Que o mesmo Espírito, irmãos, o mesmo Espírito que Deus deu para Neemias, o Espírito de coragem, possa habitar na vida de cada um de nós aqui nessa noite. O Espírito, aquele Espírito que encorajou Neemias. Neemias viu uma situação caótica, uma situação complicada, mas Neemias, ele estava com coragem de reconstruir aquela cidade. E esse mesmo Espírito venha fazer parte da nossa igreja, esse mesmo Espírito venha fazer parte da nossa vida, para que nós venhamos ter 12 meses de realizações, amém, irmãos? Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1, até o versículo de número 6, de número 4. Eu dei o 6 para ela ali, mas vamos ler até o 4. Todos acharam, amém, irmãos? Amém. Que diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendidos e suas portas queimadas a fogo. Amém, irmãos? Podemos assentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ontem nós tivemos uma abertura brilhante aqui com a participação do presbítero Luiz Brasílio, trazendo a sua palavra, a participação também da missionária Lei, onde que ela estava ministrando antes de começar a palavra, que reconstruir é difícil, é complicado, é mais difícil do que construir, e é verdade, mas nós vamos, através da ajuda de Deus, através do poder de Deus, através da nossa caminhada, aquilo que eu deixei que o muro desmoronasse em algumas áreas da minha vida, esse ano eu estou disposto a reconstruir aquilo que eu deixei que o muro viesse cair. Mas o ano de 2017 vai ser um ano de muita reconstrução. O livro de Neemias é uma das mais importantes histórias bíblicas de determinação de um homem em realizar uma tarefa muito importante. O trabalho de Neemias era motivar o povo em Jerusalém a reconstruir os muros que protegiam a cidade contra as invasões dos inimigos. Mas todos esses problemas de Jerusalém, irmãos, eu comecei a ler a palavra de Deus, estudando, eu vi que começou onde que está relatado lá em Jeremias, capítulo 21, de 1 ao 14, também no livro de Jeremias, no capítulo 39, de 1 a 14, depois os irmãos lerem em casa, quando o rei Nabucodonosor, ele invade Jerusalém e leva cativo algumas pessoas do povo, queima a cidade, destrói totalmente a cidade. Por aí começa a grande ruína, quando Nabucodonosor invade Jerusalém. Mas
após, irmãos, 70 anos de cativeiro, em 539, aproximadamente, Ciro, ele conquistou a Babilônia. E a palavra de Deus vem nos dizendo que houve um retorno do povo para Jerusalém. Isso se encontra lá no livro de Esdras, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11. E Ciro, ele convida os judeus a voltarem para Jerusalém para edificar o templo. E Ciro, ele encorajou os judeus a retornar à sua terra, a reconstruir o templo e orar por ela. Louvado seja o nome do Senhor. Orar por ela e pelo bem-estar daquela cidade. E a palavra de Deus nos diz que através desse pedido de Ciro, 42.360 pessoas voltaram para Jerusalém sob o comando de Zorobabel. Esdras capítulo 2, versículo 64. E Zorobabel, irmãos, ele começou a reconstrução do templo, estava tudo destruído, e a palavra nos diz que Zorobabel começa a reconstrução lá em Esdras capítulo 3, versículo de 2, versículo 13, a palavra de Deus, que Esdras começa a reconstrução do templo pelo altar. E algum tempo depois, os inimigos se levantaram e denunciaram aquela reconstrução do templo ao rei Medo-Persa. Nessa ocasião era o rei Artaxerxes. E eles pediram que ordenasse a paralisação dos trabalhos, mas com a subida de Dara ao trono, a obra foi retomada e concluída. Esse foi o primeiro retorno após todo aquele mal que o rei Nabucodonosor causou à cidade de Jerusalém, quando ele invade, queima tudo, destrói tudo. A segunda foi com Neemias. E eu pesquisei quem era Neemias. O seu nome significa Deus consola. E ele exerceu na corte, e na corte ele exerceu a função de copeiro do rei. E a palavra vem nos dizendo que, estando Neemias em Suzã, a fortaleza, veio Anani, um de seus irmãos, e alguns de Judá, e Neemias, ele perguntou pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro lá na província. E Anani falou: olha, Neemias, eles estão em grande miséria, estão em desprezo, e o muro das cidades, o muro de Jerusalém, estão tudo fendido, e as suas portas estão tudo queimadas a fogo, está uma destruição total lá. E a palavra vem nos dizendo que, e sucedeu que, ouvindo essas palavras, Neemias se assentou, chorou, lamentou por alguns dias e esteve jejuando perante o Deus dos céus. Neemias pergunta: olha, Nani, como que está a situação do povo? Ele estava vivendo confortavelmente lá na corte do rei Artaxerxes, ele era copeiro do rei. Aí seu irmão Anani foi fazer uma visita, eu estava passando por ali, ele pergunta: Anani, como que está o povo? E Anani fala: está numa desgraça total, as portas estão queimadas a fogo, os muros fendidos, está tudo destruído. Neemias. E Neemias, ouvindo essa palavra, ele lamentou, ele chorou, ele jejuou, esteve orando por alguns dias. Sabe o que eu aprendo com isso aqui, irmãos? Em meio às notícias ruins que Neemias recebeu, Neemias não saiu desesperado: ai meu Deus, e agora vou para Jerusalém? Não. Neemias, ele se assentou, chorou, jejuou, buscou a resposta de Deus,
alguns estudos diz que ele orou 4 meses pedindo a resposta a Deus. E quantas das vezes, meus amados irmãos, eu, você, temos estado em momentos difíceis de nossa vida, recebemos a notícia, queremos agir pelas nossas próprias forças, pela nossa própria conta. Mas aqui eu aprendo que Neemias, através daquela notícia, ele parou, lamentou a situação, mas ele orou, jejuou. Ele não saiu igual um afobado querendo resolver a coisa. Não, ele esperou em Deus, ele esperou a resposta em Deus. E alguns estudos dizem que ele ficou 4 meses ali orando, clamando, pedindo ao Senhor uma resposta. Então o que eu aprendo é que em meio às dificuldades, meus amados irmãos, nós temos que aprender essa lição como esse homem de Deus: parar, jejuar e orar e buscar a face do Senhor. Amém, irmãos? Após o retorno do povo a Jerusalém com Zorobabel, 14 anos, isso aqui é tudo estudo, tá, irmão? Não está na Bíblia, não. Após o retorno do povo a Jerusalém com Zorobabel, 14 anos se passaram aproximadamente. Em 44 a.C., Neemias, ele recebe urgentes e preocupantes notícias de Jerusalém. Apesar de o templo já estar funcionando, meio à cidade destruída, mas o templo, Zorobabel, ele consegue reconstruir o templo, mas apesar do templo já estar funcionando conforme as leis levíticas, a cidade ainda se encontrava totalmente abandonada. A cidade estava abandonada, a cidade estava totalmente destruída. E Neemias, ele, ali naquela corte, ele sente o chamado de Deus para deixar aquele conforto do palácio e viajar para Jerusalém a fim de reconstruir o muro da cidade que se achavam fendidos e as suas portas queimadas a fogo. Neemias, ele sentiu o chamado, Neemias, ele sentiu compaixão daquele povo. Neemias agora ele larga a sua vida que ele tinha e vai ali à cidade, viaja para reconstruir o muro da cidade que se achava queimado e as suas portas queimadas a fogo. Era um momento de crise, era um momento de dificuldade para o povo, era um momento de dificuldade para Neemias. E eu coloquei assim: Neemias, ele ora no tempo de crise. No tempo de crise, nós temos que buscar a Deus. Isso já foi falado aqui muitas das vezes pelo nosso pastor. No momento de crise, é a hora que nós devemos buscar ao Senhor, mas muitas das vezes no momento de crise, é a hora que nós abandonamos o Senhor, falamos: não quero mais saber, não está acontecendo. A crise muitas das vezes nos cega, tira nossas forças. A crise muitas das vezes nos faz perder a visão. Mas no momento de crise que Neemias se encontrava ali em Jerusalém, Neemias, ele orou no momento de crise. E a palavra nos diz que Neemias se assentou, chorou ao tomar conhecimento da situação do seu povo em Jerusalém. Neemias sentiu-se incomodado e pôs a orar ao Senhor. Sua oração, regada com lágrimas e jejuns, lamentos, adoração, é um exemplo de como um homem de Deus deve proceder em momentos de crise. Em momentos de crise, Neemias fez isso, lamentou, jejuou, adorou. E isso é um exemplo para nós de um homem, de como devemos proceder no momento de crise. É dessa maneira, irmãos. É desse jeito. Mas Paulo César, tu faz isso tudo? Não.
É um aprendizado, nós vamos estudando e nós vamos aprendendo. Muitas das vezes no momento de crise nós queremos chutar o balde, é verdade. Mas aqui estudando eu consegui aprender, quero colocar isso no ano de 2017 na minha vida. Reconstrução de ter esse exemplo de, no momento de crise, proceder desta maneira. É um exemplo para nós parar, jejuar e buscar ao Senhor. Aleluia. Mas o meu foco foi falar assim, pensei assim: qual era a importância dessa muralha para Jerusalém, que tanto Sanbalat e Tobias queria que paralisasse essa construção? Qual a importância daquele muro para aquela cidade? Aí fiquei pensando, por que Sanbalat e Tobias não queriam a reconstrução dos muros de Jerusalém? Eu coloquei, primeiro, que eles eram inimigos de Jerusalém e não queriam o bem da cidade. Segundo, por falta de muralha, os judeus se deparavam com a assimilação da cultura de seus vizinhos. Nesse tempo, uma cidade sem muralha era presa fácil de qualquer inimigo. Os judeus sem segurança dispersaram-se entre outras nacionalidades, nas pequenas aldeias em volta de Jerusalém, misturando-se com os estrangeiros, e iam perdendo aos poucos a sua própria língua, cultura e, o mais importante, a sua religião. Uma muralha lhes daria a oportunidade de fazer de Jerusalém uma cidade verdadeiramente judaica, mantendo a segurança e de terem controle sobre quem entrava e quem saía da cidade. Então esse era importante, eu foquei minha pregação mais nisso, a importância dos muros para Jerusalém. Por que Neemias queria reconstruir? Porque Neemias sabia que os muros de Jerusalém eram importantes para a cidade, para proteger contra os inimigos e para que o povo judeu não viesse perder a sua maior bem, que era a sua religião, a sua adoração a Deus. Então Neemias, ele se preocupou em restaurar o muro, mas Sanbalat e Tobias não queriam ver o bem da cidade. Sanbalat e Tobias queriam ver o mal, a desgraça da cidade, mas Neemias não. Neemias, ele estava disposto a reconstruir, porque ele queria ver o bem da cidade e ver o povo adorando ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso era importante aqueles muros de Jerusalém, para proteger dos inimigos, para proteger no tempo de guerra. Mas aí eu fiquei pensando, qual é a muralha, qual é o muro da nossa vida? E eu quero trazer simbolicamente essa muralha para a nossa vida. Eu quero dizer que essa muralha representa a nossa vida espiritual. Essa muralha representa para nós, na nossa vida, nos dias de hoje, nossa vida espiritual, que muitas das vezes nós deixamos ela desmoronar. Muitas das vezes nós fazemos fenda no nosso muro espiritual, deixando que o inimigo venha colocar coisas no nosso muro. Mas nessa noite, nesse ano, nesses 12 dias, é noite de reconstrução espiritual para a nossa vida. Nessa noite, nesses 12 dias, irmãos, é noite de nós viemos reconstruir aquilo que nós deixamos desmoronar na nossa vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez cada um de nós aqui nessa noite entramos por essas portas nesse ano com coisas do ano passado que precisa ser reconstruída, que precisa ser reedificada em nossas vidas. Coisas que nós precisamos, a partir do ano de 2017, fazer economias.
lamentar, chorar, jejuar, mas se levantar e entrar em ação. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ter coragem para mudar, ter coragem para reconstruir aquilo que foi derrubado. Louvado seja o nome do Senhor. É ano de mudança, irmãos. Esse ano eu coloquei um propósito no meu coração. Ou reconstruo, ou eu ergo meu muro, ou então, irmão, não sei o que pode acontecer, mas eu estou disposto. Melhor erguer, né? Vamos erguer o muro, irmão, vamos reconstruir aquilo que se perdeu na nossa vida. É isso aí, irmão. Ergue, não pode, tem que levantar. O muro tem que ser erguido, o muro tem que ser reedificado como fez Neemias. Não podemos mais estar, irmão, ali com os muros abaixados, totalmente fendidos, desconstruídos. Mas nessa noite, irmãos, o propósito de Deus é que nós viemos reconstrução de muro, 12 dias, irmão, vai ser 12 dias de palavra, para que nós viemos sair daqui, irmãos, no ano de 2017, o começo do ano, firme, com o muro fortificado, irmãos. Então, irmãos, essa é a palavra que Deus me deu nessa noite, que os irmãos possam reconstruir aquilo que se perdeu, que eu possa reconstruir aquilo que eu perdi, aquilo que eu paralisei, que o Senhor venha nos dar coragem como deu para Neemias, e nós entrarmos em ação e reconstruir aquilo que está paralisado em nossa vida. Que os irmãos recebam essa palavra nessa noite, em nome de Jesus, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, amém?